Eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15, do verso 1 até o verso 11. Diz assim, palavras de Jesus, nosso mestre, nosso Senhor. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que der fruto, ele limpa ou poda para que produza mais fruto ainda. Vocês estão limpos por causa da palavra que eles têm falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. 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 Sem mim, vocês não podem fazer nada. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Permaneçam em mim e as minhas palavras permanecerão em vocês. E pedirão o que quiserem e lhes será feito. Verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. E se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como o Pai... Já me perguntou, né? Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Eu sou a videira verdadeira. Poucas pessoas se dão conta disso, mas uma das coisas muito desafiadoras de morar em Floripa é quando você tem que atravessar o inverno. Apesar de que nós moramos numa ilha, num litoral, com 42 praias, mas especialmente pessoas que vêm de outros lugares, do norte, do nordeste especialmente, ou até mesmo do Rio de Janeiro, estranham muito quando tem que enfrentar o inverno em Florianópolis. Porque aqui, o inverno, ele é frio, ele é longo e ele é extremamente chuvoso. Eu não sei você, mas toda vez que o inverno começa, a sensação que eu tenho é que eu nunca mais vou ver o sol e que todos nós vamos virar sapos. Porque parece que nunca mais vai parar de chover. Até que chega o final de setembro. Eu não sei você, mas eu que sou um manezinho da ilha, eu simplesmente amo essa cena ao final de setembro. Olhar para os montes que circundam a nossa ilha e ver que os garrapuzus, que são as árvores nativas da nossa ilha, começam finalmente a colorir e florescer. Ou talvez caminhar pela orla de alguma praia e perceber as pitangueiras que foram plantadas lá e perceber que, apesar do inverno, as pitangueiras começaram a florescer e dar seus frutos. Eu não sei você, mas isso para mim é um sinal de esperança. De que o inverno finalmente vai passar. De que a gente vai ver o sol de novo e que a primavera está chegando. Seja como for, nós sabemos, em alguma medida, seja você uma pessoa religiosa ou não, que dentro da Bíblia e que até mesmo analisando a natureza, nós sabemos que dentro da Escritura, Deus sempre usou os elementos da natureza como um símbolo e um sinal para revelar realidades espirituais. Um dos desafios que nós temos de olhar as revelações de Jesus é porque nós estamos num contexto muito distante de onde Jesus viveu e daquilo que ele disse. E quando ouvimos essas palavras de Jesus, eu sou a videira verdadeira, é difícil para a gente captar o poder, a seriedade, a profundidade do que Jesus estava dizendo. Porque nós não vivemos num ambiente agrícola. Nós vivemos numa cidade urbana,
Muitos de nós vivemos em apartamentos, quase não vemos o céu. E alguns de nós vivemos com um ritmo tão desenfreado, numa cidade tão desafiadora como Floripa, que a gente perde de vista que há manifestações e raios da glória de Deus espalhada na beleza da criação que Ele fez. O que Jesus vai dizer nessas palavras é usar uma imagem da natureza, a videira, para aplicar a si mesmo, revelando algo profundamente necessário para qualquer um que esteja disposto a encontrar a fonte da vida. Você sabe, até aqui, Jesus fez declarações acerca dele mesmo que são simplesmente escandalosas. E toda vez que Jesus afirmou algo sobre ele, ele dividiu o seu auditório. Alguns ficaram simplesmente maravilhados e passaram a acreditar que Jesus é exatamente quem ele afirma ser. E colocaram ele como a pessoa mais central da sua história. E passaram a seguir de todo o coração. Enquanto outros, ouvindo as declarações chocantes de Cristo, endureceram seu coração, se encheram de raiva e não acharam outra forma de parar a não ser conspirar para matar. Porque com Jesus é assim. Com Jesus autêntico é assim. Com Jesus da Bíblia é assim. Você nunca fica em cima dele. Você só fica em cima do muro com Jesus de duas maneiras. Uma, se você o desconhece totalmente, ou se você o conhece de maneira superficial. E diante do Jesus da Bíblia, ou você o odeia e deixa, ou ele passa a ser a pessoa mais importante da sua história. O capítulo 15 é quase que o clímax das declarações de Jesus. Ele havia afirmado que ele é o pão da vida e que somente ele tem o poder de saciar a alma humana, João capítulo 6. Ele disse que ele é a luz do mundo e que somente ele tem o poder de dissipar as trevas do coração humano, João capítulo 8. Ele disse que ele é a porta das ovelhas, que somente por meio dele alguém consegue encontrar descanso profundo e eterno, João capítulo 9. Ele disse que ele é o bom pastor e que somente ele tem o poder de amar de maneira desinteressada, João capítulo 10. Ele disse que ele é a ressurreição e a vida, que somente ele tem o poder de triunfar sobre o nosso pior inimigo, a morte, João capítulo 11. Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém se encontrará com Deus Criador se não for por ele, João capítulo 14. E agora ele termina dizendo: eu sou a videira verdadeira. Para dizer para mim e para você que se você não estiver unido a ele, a sua existência não passa de estado vegetativo. Eu repito. Jesus dizer que ele é a videira verdadeira significa que se você não estiver unido espiritualmente a ele, a sua existência não passará de uma vida em estado vegetativo. Você entende a seriedade dessas palavras? O interessante é que o capítulo 15 está dentro do enredo do que os teólogos chamam de os discursos de despedida. Eu quero que você entenda a cena que está diante de nós. É festa da Páscoa, a principal festa dos judeus. É quinta-feira. Eles estão imolando o cordeiro, tomando o vinho da redenção. Desde o capítulo 13, eles estão no cenáculo, é de noite. Judeus de todo o canto do império subiram em peregrinação à capital Jerusalém, a cidade está polvorosa. O testemunho de Jesus e a imagem, a popularidade de Jesus havia chegado num extremo ao ponto de dividir a cidade. Muitos estão lhe procurando porque querem ter contato com ele, outros estão conspirando para matá-lo. Judas já havia vendido Jesus por moedas de prata. Os fariseus, o grupo essencialmente religioso, havia se unido com os saduceus, o grupo essencialmente político, e junto com os herodianos, o outro grupo que apoiava uma família apóstata de Israel. Ambos se odiavam, mas Jesus fez algo inédito. Porque o inimigo do meu inimigo passa a ser nosso inimigo. E eles conspiram juntos para matar Cristo. Aquela noite,
Havia uma tensão no ar. Jesus, a partir do capítulo 13, começa a falar os seus longos discursos de despedida, do capítulo 13. Ele vê a discussão dos seus discípulos, porque eles ainda não têm compreensão de quem ele é. Estão discutindo para saber quem vai ser o maior, porque eles ainda pensam que o reino de Jesus, que Jesus veio instaurar, era um reino militar, político, como os outros judeus pensavam. Eles não entendiam sobre a obra de Deus no mundo. E Jesus tem que lavar os pés dos discípulos para dar uma grande lição a eles. Aquele que quer ser o maior, seja o menor, seja o mais humilde de si. No capítulo 14, Jesus começa a falar que está chegando a hora dele ir para a casa do Pai. De que tribulações viriam. De que ele não deixaria eles órfãos. De que ele mandaria um outro consolador, um outro advogado, um outro mestre, um outro senhor que acompanharia eles. Os discípulos começam a ficar profundamente atribulados, entristecidos. É nesse contexto que Jesus diz: não se turbe o coração de vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar, mas voltarei para que aonde eu esteja, você esteja também. A tensão está no ar. E é no capítulo 15 que Jesus diz: eu sou a videira. O que Jesus está dizendo é que a expectativa que ele tem para a comunidade messiânica, a expectativa que ele tem para o grupo de discípulos que agora vão ter que representá-lo no mundo sem a presença física dele. A expectativa de Jesus é que aqueles que agora carregam o nome dele e que compreendem que agora que Jesus foi para o Pai, vão ter que continuar a obra que ele começou. A expectativa é que essa comunidade seja aquilo que Israel não foi, seja aquilo que Jesus foi. Ramos que dão frutos para a glória de Deus e bem. A expectativa que Jesus tem com você que segue a Cristo é que a sua existência não seja meramente vegetativa, mas que você seja um ramo tão ligado à vida, que está recebendo o tamanho poder espiritual que o tempo passa. E há frutos que mostram quem Deus é neste mundo tão necessitado. Frutos que abençoem um mundo tão perverso e tão caído. Que a sua vida seja um contraste de que há algo de Deus dentro de você. Há algo de Deus dentro de você. Por isso, a ideia desse sermão é a nossa união com Cristo. É a fonte do florescimento da vida que produz alegres frutos para nós. A nossa união com Cristo. O tipo de vínculo que você tem com Jesus vai determinar se você é um ramo verdadeiro ou um ramo falso. O tipo de vínculo, de união que você tem com Jesus vai determinar se a sua vida vai florescer, se a sua vida vai produzir frutos para a glória de Deus e para a sua própria alegria. O texto que a gente acabou de ler é muito profundo, como João sempre é. Lembra que eu falei? Entrar no Evangelho de João não é como você entrar na Lagoa do Peri. É como você tentar nadar no mar do Moçambique. Você tem que ir com calma, porque ele é profundo, denso, e se você não tiver habilidade, você pode se perder ali no meio. Nós não vamos esgotar no texto. O que nós precisamos entender da metáfora que Jesus estabeleceu sobre ser a videira verdadeira, para a gente compreender o que ele quis dizer sobre ele, mas mais do que isso. Quando compreendemos sobre quem Jesus é, compreendemos quem nós mesmos somos. Porque como disse certa vez João Calvino, nenhum conhecimento acerca de si mesmo será legítimo se primeiro não conhecermos a Deus de verdade. Precisamos entender 3 figuras dessa metáfora. A videira, os ramos e os frutos. A videira, os ramos e os frutos. Eu espero sair dessa manhã convencendo você de verdade. Uma coisa interessante dessa série é que Jesus se torna tudo para nós. Tudo. Em algumas declarações, Jesus era tudo aquilo que nós estamos procurando.
Em outras declarações, Jesus ele é tudo aquilo que nós temos. Mas nessa declaração, a gente precisa convencer que Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Você me ouviu? Tudo aquilo que nós precisamos. Olha os comigo, verso 1. A videira. O que significa Jesus dizer ser a videira? Ele começa com essa afirmação identitária. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Como eu disse, a gente só entende essa declaração de Jesus à luz dos contextos com os quais Jesus disse. E há dois aspectos de contextos de Jesus aqui que tornam essas palavras chocantes. A primeira é o contexto cultural do Oriente do primeiro século. Há 3 árvores no Oriente Médio que são sempre utilizadas para se referir à vida humana: a figueira, a oliveira e a videira. A videira, especificamente, é a figura de Jesus aqui. Ela é uma árvore trepadeira que dá uvas. Mas o mais curioso é que ela é uma árvore que exige muito cuidado e muito arregamento de água. Ela precisa ser muito irrigada com água. E o contraste é que o ambiente geográfico de Israel é um ambiente árido, desértico, seco. E ter uma videira que florescia era um contraste muito grande diante desse ambiente seco. Era impressionante. E que por isso, pessoas que tinham videiras em casa usavam como um símbolo da bênção de Deus. Um símbolo da fertilidade, da prosperidade, do florescimento da vida. Porque diante de um mundo caído, com maldades e injustiça, de corrupções dentro de nós e fora de nós, encontrar alguém que está vivendo a vida para a glória de Deus, que está vendo a sua vida florescer, é simplesmente chocante, sim ou não? Pare e pense. O quanto você já não desejou que a sua vida florescesse. O quanto talvez você já não se sentiu assim, como alguém que está secando por dentro. Por isso que a videira é utilizada sempre como símbolo da vida que está florescendo debaixo da bênção de Deus. Salmo 128, que era o salmo de peregrinação que os judeus cantavam com família quando subiam a alguma festividade em Jerusalém, diz que o homem justo, o homem abençoado por Deus, tem a sua esposa como uma videira verdejante e tem os seus filhos como o fruto da vide, como símbolo de que aquela família é harmoniosa, pacífica, amorosa, de que aquela família está florescendo debaixo do cuidado e da bênção de Deus. É isso que os judeus cantavam. Eles queriam ser assim, porque esse é o símbolo. Mas não apenas isso. Não apenas o contexto cultural torna essas palavras de Jesus chocantes. Quando Jesus está dizendo, eu sou a videira. Se você que é um ramo não estiver em mim, não haverá vida de verdade em você. Mas se você estiver em mim, você será exatamente quem você foi criado para ser. Mas não apenas isso. Não apenas o contexto cultural, o contexto religioso de Israel torna essa declaração de Jesus simplesmente chocante. No mundo antigo, nós sabemos que a Bíblia relata que o mundo foi feito por Deus para ser um grande jardim das delícias, o jardim do Éden, lembram disso? E Deus colocou homem e mulheres e deu a missão para viverem debaixo da glória de Deus com um compromisso, uma missão de levarem a criação à glória, para florescer debaixo do governo de Deus. Mas o que acontece? O primeiro casal faz o que nós sempre fazemos, desconfia de Deus, não se sujeita a Deus e decide ser lei a si mesmo. Decide confiar na declaração diabólica de que eles podem ser Deus para si mesmos. O que acontece? Eles são expulsos do jardim. E o mundo, que era para ser um grande lugar de delícia, se torna um grande deserto de maldade e injustiça. Deus poderia ter abandonado este mundo, mas o relato da Escritura Sagrada é que Deus escolhe um povo, faz amizade com esse povo, um pacto com esse povo, o povo de Abraão. E Deus então usa a imagem da videira para descrever o povo que descenderia de Abraão, que seria uma videira para o mundo, que produziria frutos
Salmo 80, foi o salmo que lemos no início desse mundo, diz que do Egito Deus tirou sua videira e plantou no coração do mundo, regou ela, cuidou dela, abençoou ela, para que ela pudesse crescer, se fortalecer, para que ela pudesse produzir frutos de justiça, frutos de fidelidade, frutos de bondade, para que os povos ao redor vissem em Israel que os seus deuses eram mentira da sua imaginação, abandonasse seus estilos de vida e buscasse o Deus verdadeiro e aprendesse a viver debaixo da lei desse Deus para ver a sua própria vida florescer. Então, o que Jesus, todo judeu do primeiro século, quando ouvisse alguém falar sobre a imagem da videira, sem sombra de dúvida, lembraria da sua própria identidade, do seu próprio povo, da sua própria responsabilidade que Deus havia dado a eles, mas que de maneira perversa eles falharam. O problema é que Israel foi igual aos povos ao redor. Foi igual ao primeiro casal. Isaías capítulo 5, o profeta usa essa mesma ideia. E essa imagem que era para ser uma imagem, para pensar, de vida, de bênção, é usada pelo profeta agora para ser uma imagem de frustração e condenação. Essa videira que eu plantei no coração do mundo, o povo de Israel, que eu cuidei, que eu abençoei, não deu boas uvas para mim agora. Deu uvas podres, amargas, que está prejudicando ainda mais. E é nesse sentido que Jesus está virando para os seus discípulos e dizendo: eu sou aquele que Israel não foi. Eu sou aquele que Israel fraquejou. O que Jesus está dizendo não é apenas, eu quero que você pare e pense nisso, não é apenas que ele faz parte da história de Israel. Ele está dizendo que ele é o cumprimento, o clímax, ele é o destino final daquilo que Deus sempre quis, mas que Israel não conseguiu ser. Quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, o lavrador, Jesus está lembrando os seus discípulos que, apesar do fracasso da nação, Deus continua trabalhando no mundo para torná-lo finalmente o jardim das delícias, para que aqueles que creem no seu Messias possam ser galhos enxertados que possam dar frutos para a glória dele, para não ser. Deus continua trabalhando. Deus não abandonou seus planos. Deus ainda quer resgatar a humanidade caída e fazer deste mundo desértico um grande jardim das delícias para a sua glória. Amém? Diante dessa declaração, há duas implicações óbvias. A primeira é que Jesus está dizendo claramente que agora, para fazer parte do povo abençoado de Deus, para fazer parte da amizade com Deus, agora, figurar no povo de Deus não é você abraçar uma nação em particular, mas é você estar unido espiritualmente a Ele, independente da sua etnia, independente da sua história. E você não acha isso chocante? Os judeus do primeiro século pensavam que para que alguém tivesse um vínculo com Deus, para que alguém pertencesse a Deus, ele tinha que se tornar obrigatoriamente judeu, abraçar os distintivos da nação, abraçar a cultura judaica, porque para eles isso significava pertencer a Deus, mas Jesus está dizendo não. Para você pertencer a Deus, você não tem que ser judeu. Para pertencer a Deus, você tem que ser um cristão. E mesmo que os seus costumes são diferentes, mesmo que o seu idioma é diferente, mesmo que a cor da sua pele é diferente, se você está unido espiritualmente a Jesus como Messias, você faz parte do povo de Deus. Você tem uma aliança com Deus. Você é alvo das bênçãos de Deus e das promessas de Deus. O que Jesus está dizendo é que essas palavras são tão chocantes, os primeiros ouvintes dele como são para nós. Porque Deus tem filhos, judeus do primeiro século, mas catarinenses e manezinhos do século XXI. Amém, gente? Você não precisa deixar de ser brasileiro para ser um cristão. Você não precisa deixar de ser catarinense para ser um cristão. Você não precisa deixar de ser um manezinho para ser um cristão. É claro que sim, o cristianismo vem e confronta muitos nossos costumes e culturas pecaminosas e transforma. Mas nós não precisamos adotar uma cultura em particular. Deus é o Deus das nações. E Ele tem um povo de toda tribo,
toda língua e todo o povo, para a sua glória, um dia vai reunir esse povo. Ramos que foram enxertados na videira e que estão dando frutos de todas as nações. Amém? Mas em segundo lugar, Jesus também está dizendo que a fonte do florescimento da vida está nele, mais em ele. Pare e pense. Jesus não disse, eu sou uma das videiras. Eu sou a videira verdadeira. A palavra verdadeira, leteia, ali no grego, significa a videira destacada. A videira que era para ser a legítima. E o que Jesus está fazendo não é apenas uma invocação de exclusividade. Também, ele está dizendo, sim, você não terá vida, a vida que você almeja, a vida que você precisa, você não terá se você não estiver espiritualmente unido a mim. Mas ele está também fazendo uma declaração de superioridade. Ele está dizendo, eu sou maior que os patriarcas. Eu sou maior que a lei de Moisés. Eu sou maior que qualquer filosofia de vida. Eu sou maior que qualquer religião. Eu sou maior que tudo. E agora você entende por que você entende por que quiseram matar Jesus no seu tempo? Porque você não mata cara legais, você mata ameaças. E Jesus é uma ameaça. Mas Jesus só é ameaça para aqueles que querem ter o controle de suas próprias vidas. O que Jesus está dizendo é, você não vive de verdade até que você esteja espiritualmente unido. E a minha aplicação, é óbvio para todos nós, é, diante dessas declarações de Jesus, a minha pergunta é qual é o vínculo que você tem com Jesus? Perceba, a pergunta não é se você frequenta a igreja há quanto tempo. Não é a pergunta. A pergunta é qual é o seu vínculo com Jesus. Deixa eu ilustrar para você. Imagina que você está gravemente doente. Gravemente doente. Tão doente que você não consegue fazer coisas básicas. Já teve essa experiência? Estar tão doente que não consigo levantar da cama? Eu já tive uma doença grave que não me possibilitou levantar da cama. Se chama gripe. Minha mulher acha que quando eu estou com gripe, eu penso que eu vou morrer. É exatamente isso. Imagina que você está doente de maneira grave, mas você sabe e você ouve que o seu vizinho tem exatamente o remédio que pode curar você. A pergunta que eu faço para você é, como você vai tratar o seu vizinho? Como algo secundário, do tipo, depois eu vejo isso? Ou você imediatamente levantaria e faria de tudo para ter com ele, para que ele possa te dar aquilo que possa trazer vida para você, sim ou não? Eu quero que você entenda que o que Jesus está dizendo é uma declaração de urgência. De que a sua vida corre perigo se você não tiver vínculo. Por isso, para você que não é um discípulo de Jesus, está aqui, talvez foi convidado por alguém, e você está tentando entender sobre a fé. Talvez você olhe para as pessoas e você só consegue ver os frutos. Você vê os valores que elas têm. Você vê alguns comportamentos. Talvez você vê os hábitos que elas têm, hábitos espirituais. Talvez você pense, o cristianismo diz respeito a você adotar alguns valores para ser uma pessoa mais decente. Ou talvez ter alguns hábitos espirituais para que eu possa começar a semana com paz interior para enfrentar mais uma semana difícil. Mas o que Jesus está dizendo é que não. O cristianismo não diz respeito a você melhorar a sua vida. O cristianismo diz respeito a você encontrar essa. E por isso que a dúvida para você, a pergunta para você não é se você acha Jesus interessante, mas se você vai considerar ele vital para a sua vida. Vital. Porque é isso que ele está dizendo. Você não vive de verdade se você não tiver um vínculo espiritual. Se você não confiar em mim. Não confiar como uma aposta. Confiar de todo modo. Por isso, a minha aplicação para você, que não é um símbolo de Jesus, é considere que a sua imagem de Jesus não corresponde com quem de fato ele afirma ser. Conheça Jesus de fato. Considere que Jesus é muito mais central para a vida humana, para a sua vida, do que você imaginar. Eu tenho certeza que se você conhecer Jesus de verdade, você jamais se decepcionará.
Porque todos aqueles que confiaram as suas vidas a Cristo apenas se perguntaram por que eu não fiz isso antes. Na verdade, gente, por que eu não fiz isso antes? Conheça Jesus de verdade, pelas técnicas. Mas você está aqui, é um seguidor de Cristo, de forma razão para você. Você olha para a sua vida e talvez você vê os fracassos de você conseguir manter a rotina. De falar, você que é mãe, está aqui, você que é mãe. E talvez você pense, desde quando eu tive filhos, a minha vida parece que o Tasmania passou lá em casa. O Tasmania passou lá em casa. Eu nunca mais consegui manter a gente. Eu nunca mais consegui me arrumar do jeito que eu gostaria. Eu nunca mais consegui fazer as coisas que eu queria. E talvez você pense assim, qual é o meu problema? Será que o meu problema é mais disciplina? Será que o meu problema é simplesmente mais entusiasmo? Será que eu preciso ler um livro de autoajuda para poder ter um pouco mais de gás? O meu e o seu desafio é: nós precisamos amadurecer e aprofundar a nossa união com o Senhor. Essa é a nossa necessidade. Porque eu quero que você entenda que, até que os teus filhos tenham 25 anos, você ainda vai viver numa baita correria. O que vai mudar não são as circunstâncias. O que vai mudar é se você amar mais ao Senhor. Se o seu coração se inclinar mais no Senhor, você ter mais força e mais vigor para lidar com as circunstâncias para a glória de Deus. Considere que o que você precisa não é seguir. O que você precisa é aprofundar e amadurecer a sua união com Jesus. Ele é a videira verdadeira. Deixa eu falar para vocês, então, problemas no casamento. Problemas no casamento. Talvez você olhe para a vida do seu cônjuge, você olha para a sua vida e você diz, eu acho que a gente nunca vai mais ver frutos nessa relação. E talvez você diz, é preciso corrigir isso, corrigir aquilo, é falta de comunicação. O que nós precisamos é ler Gary Chapman, 5 linguagens do amor. Eu acho que a gente precisa, na verdade, voltar a sair para jantar. Não. Talvez essas coisas ajudem um pouco, tá tudo bem. Mas eu quero que você entenda que a maioria dos nossos problemas relacionais é falta de vigor espiritual, é falta de levar a Jesus seriamente, é falta de estar mais unido de maneira mais profunda com a videira verdadeira que nos dá fruto para a glória dele. É isso que nós precisamos. Considere que a sua maior necessidade é amadurecer e aprofundar a sua relação com Jesus. Porque ele é a videira verdadeira. Jesus avança, ele dá mais um passo, ele vai falar também sobre os ramos. Olha a partir do verso 2. A partir do verso 2 até o verso 6, Jesus então traz mais um elemento para essa metáfora. Ele traz agora os elementos dos ramos. E Jesus, de maneira muito didática, quer que a gente enxergue 2 tipos de ramos. Você reparou? 2 tipos de ramos. Todo ramo, verso 2, que estando em mim não der fruto, ele o corta. Mas todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Olha comigo o verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, secará, o apanho, lança no fogo e o queimam. Mas verso 5, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então o que Jesus está mostrando para nós é um ramo que não dá fruto. Esse ramo que não dá fruto para Deus e para o mundo, ele será cortado, secará e será lançado no fogo. Mas existe o segundo tipo de ramo, o verdadeiro, que está unido à videira, recebendo vitalidade, vigor, e por isso ele está florescendo, frutificando. O ramo verdadeiro, o Pai poda, limpa, para que ele dê mais fruto ainda. E nós precisamos entender que tipo de ramo ele está dizendo. Olha, muitos, ao olharem esse texto, começaram a julgar que a dinâmica da vida cristã é uma dinâmica de que talvez você possa perder a sua relação com Deus ao longo do caminho. Daquilo que nós chamamos de a perca da salvação. De que uma pessoa que havia sido unida a Cristo, perdoada, adotada na família de Deus, por causa do seu comportamento, pudesse em algum momento ser cortada, ser lançada e jogada fora. Ela havia perdido os benefícios da sua salvação.
Mas quando nós olhamos o Evangelho de João, se tem um Evangelho que você não pode afirmar a perda de salvação, é o Evangelho de João. Se tem um Evangelho que nos dá a segurança da salvação, é o Evangelho de João. Olha os olhos comigo. Quando Jesus falou sobre a metáfora do pão, em que ele disse que ele é maior que Moisés e maior que o maná, que foi o pão que caiu no deserto, as pessoas começaram a abandonar Jesus e ele disse: vocês acham que eu fico impressionado que estão me abandonando? Todo aquele que o Pai me deu virá até mim e de modo nenhum lançarei fora. Quando Jesus usou a metáfora das ovelhas, ele disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, de modo nenhum seguirão estranho. Elas virão até mim e não há ninguém que poderá tirar das minhas mãos. Porque aquilo que o Pai me deu é maior que tudo e eu e o Pai somos um. Então é obviamente que Jesus não está dizendo aqui sobre perca de salvação. O que Jesus está dizendo aqui é que de fato ficará configurado aqueles que de verdade sempre foram unidos a Cristo e aqueles apenas que estavam encenando uma união com Cristo. Pense que quem ouviu essas palavras foi nada mais nada menos do que Judas. Judas ouviu essas palavras. Judas estava presente quando ele viu a metáfora da videira. Judas encenava uma relação com Jesus, mas ele não o amava de verdade. Judas serviu Jesus no seu ministério, mas ele não estava unido espiritualmente a Cristo. Judas provou com a sua vida que no fundo ele apenas estava usando Jesus para os seus interesses. E ele ficou claro que ele nunca foi um ramo ligado à videira. E por isso foi cortado. Por outro lado, aqueles que estão de fato unidos, a sua fé é verdadeira, eles não estão brincando de igreja, brincando de religião. Jesus de fato é o centro do seu coração. Jesus é tudo para eles. De fato, terão a vitalidade, terão a força, vão frutificar e o Pai vai trabalhar na vida deles para que eles dêem mais fruto. Mas não apenas isso. O que Jesus também está deixando claro é que Jesus não espera que você dê fruto para você se unir a Ele. O fruto não é a condição para estar ligado à videira, mas sim a evidência de que você está ligado. Você consegue entender a diferença? A imagem é a seguinte: Jesus não está olhando para um galho seco, podre no chão, dizendo: prove para mim que você merece estar na videira. Depois que você der frutos, então eu vou te enxertar. Não. Jesus sabe que você só vai dar frutos se primeiro você se unir a Ele. Olha as palavras de Jesus. Permanecer em mim, como eu permanecerei em vocês, verso 4. Porque como o ramo não pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Jesus não espera que demos fruto para estarmos ligados a Ele. Jesus sabe que só daremos fruto se estivermos ligados a Ele primeiro. E isso faz com que a religião cristã seja radicalmente diferente de qualquer coisa que existe. Pare e pense nas outras religiões. Pare e pense nas outras filosofias de vida. As outras religiões têm basicamente o mesmo mecanismo. Você precisa seguir esse caminho, praticar esses rituais, fazer essa iluminação, para que no final você receba a bênção. Somente o cristianismo diz: não, você jamais vai conseguir a bênção dos cristãos. Você precisa primeiro reconhecer que você é um ramo podre caído. E quando você reconhecer isso, você estará ligado à única fonte que pode fazer a sua vida florescer. Como Daniel Ortland certa vez disse, a única qualificação para pertencer a Deus e a Cristo é reconhecer que é desqualificado. A única qualificação para ser enxertado na videira é reconhecer: sem Cristo eu nada posso fazer. Sem Cristo a minha vida acontece. Sem Cristo eu não farei nada de produtivo de bom. Mas com Ele a minha vida pode florescer. Não apenas os tipos de ramos, mas ele fala sobre o processo de frutificação dos ramos. Bota os olhos comigo no verso 2. Diz o texto que o ramo falso, que não deu fruto, provou que não estava ligado ao Pai, corta. Mas o ramo verdadeiro, que deu fruto, o Pai limpa ou poda. De maneira muito interessante, a metáfora de Jesus é brilhante. Eu não sei se você tem jardim em casa. Na frente da minha casa tem algumas palmeiras.
Eu já vou lá em casa, sabe? E tem que fazer a manutenção daquelas palmeiras é sofrer, porque eu não entendo nada de jardinagem. Nada. E talvez você seja assim também. E quando a gente vê alguém trabalhando na jardinagem, e a gente vê o trabalho dele terminar, a gente fica simplesmente assustado. Parece alguns cabeleireiros que fazem com a nossa cabeça, não é mesmo? Cortou tudo, meu Deus! E você vê as folhas no chão, e você vê a árvore lá quase decepada, e você pensa, para que essa ignorância? Mas o agricultor perito sabe quando o corte é para lançar o galho fora, e quando o corte é para podar para que ele dê mais fruto. E esse é o mistério da parábola de Jesus. O que vai determinar se você é um ramo verdadeiro é como você está respondendo à faca de Deus. Porque a olho nu não dá para ver. De maneira que você não sabe quem você é, a quem você está ligado. Até que Deus tem que tocar. Olha essa imagem. O texto está dizendo claramente, o compromisso de Deus não é o seu bem-estar e a sua felicidade imediata e terrena, mas a transformação da sua vida de maneira eterna. E o texto está dizendo claramente que a faca de Deus virá para toda a humanidade. E que vai determinar se é um ramo ligado à videira ou um ramo falso que nunca foi ligado. É a maneira como esse ramo responde às circunstâncias adversas, aos problemas da vida, às provações que vêm. Porque aqueles que estão ligados, mesmo com dor, mesmo com incompreensão, mesmo com dúvidas, têm vida suficiente para responder com fé. Tem vida suficiente para responder com amor. Tem vida suficiente para permanecer e perseverar no caminho de Cristo. Mas aqueles que não, quando a dor vier, o sofrimento vier, as dificuldades vier, ficarão claro que Cristo nunca foi o fundamento deles. Eles levantam, vão embora e são cortados e deixam. Eu, como pastor, já vi isso acontecer algumas vezes. Algumas vezes. Certa vez no nosso ministério, a gente conheceu, pastoreava um casal muito bobinho. Sabe o casal bobinho? Aquele casal que sempre foi protegido. E eles acham que a vida é um mar de rosas. A gente via eles na igreja não levando Jesus a sério. Mas sempre à margem, nunca serviu ninguém. Nunca serviu nada. Achavam que a vida era um grande filme da Hollywood. Até que eles tiveram a perda de 2 bebês. Um efetivamente tiveram enterrado. Uma das situações mais graves, mais difíceis que eu já tive que passar. Enterrar uma criança recém-nascida. De maneira muito interessante. Foi exatamente essas circunstâncias que fez com que um casal fútil se tornasse um casal maduro na glória de Deus. Foi exatamente essas circunstâncias que fez uma moça fútil se tornar uma mulher virtuosa na glória de Deus. Um rapaz ganancioso que só pensava em dinheiro. Um rapaz que vive não para si, mas vive para a glória de Deus. Esses dias tive notícia deles. E que eles atualmente são um dos casais mais firmes da igreja onde eu pastoreava. E é muito interessante porque você não sabe que ramo que você é, até que a faca de Deus tenha você. Deus usa circunstâncias adversas, problemas, sofrimentos, para que os ramos verdadeiros sejam podados, para que eles dê fruto para mim. É isso que ele faz. É isso. Eu não sei se você conhece a história de Johnny Erickson Tara. O pastor Tiago Guerra, que é um dos pastores, nossos amigos aqui da igreja, pregando nesse texto, usa essa imagem, essa ilustração. Johnny Erickson era uma jovem com 18 anos. Ela foi mergulhar num rio com 18 anos, esportista, com vigor, saúde, uma família crente boa. E ela foi mergulhar num rio e ela não mediu a profundidade do rio. E ela deu de cabeça no banco de areia, ficando tetraplégica.
Johnny Erickson lutou por alguns anos com tristeza, sofrimento, pensando em tirar a sua vida algumas vezes. Até que, lendo a sua Bíblia, ela passou a acreditar porque Deus colocou ela numa cadeira de rodas. E ela passou a acreditar que Deus tinha planos muito maiores do que apenas ganhar medalhas em competições. Em um dos seus livros, na sua autobiografia, Johnny Erickson tem uma frase de um Hamilton, né? Deus decreta aquilo que Ele odeia para fazer em nós aquilo que Ele mais ama, a salvação da nossa alma. Deus decreta aquilo que Ele odeia, ver o nosso sofrimento, ver a maldade bater na porta da nossa casa, a morte bater na porta da nossa casa, o desespero bater na porta da nossa casa, mas Ele sabe que esse é o único jeito para realizar em nós aquilo que Ele ama, estampar em nós a sua própria imagem, o seu próprio caráter. Os ramos serão podados e cortados. E a maneira de saber quem você é, como você responde. Mas não apenas isso. Ele também diz sobre o desafio dos ramos. E agora faz sentido, não faz? A ordem do verso 4 é: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Você entende que o único imperativo do texto, a única ordem do texto é: permaneçam em mim. Você não acha interessante, e como isso é bombástico numa cultura de produtividade como a nossa? Quando Jesus está falando sobre frutificação, Jesus está falando sobre realizar coisas, Jesus está falando sobre dar frutos, Ele não diz: se agite mais, faça mais, pegue mais coisas para fazer, se empenhe mais. O desafio para o ramo verdadeiro é permanecer. Permanecer. Porque diante da certeza de que Ele é a videira verdadeira, diante da certeza que o Pai está trabalhando e que a faca de Deus virá, a tentação do ramo é largar Jesus. A tentação do ramo é fazer algo por si mesmo. A tentação do ramo é confiar em outra árvore. A tentação do ramo é contar uma saída. Mas Jesus está dizendo: independente das circunstâncias que vierem, meus discípulos, permaneçam em mim, nas minhas palavras e no meu amor, e eu permanecerei em vocês. E nisso vocês darão muito fruto. Por isso, se você tem visto a faca de Deus na sua história, rasgando você, cortando você, creia que a faca é para o seu bem, a poda do Senhor, para que você seja um tipo de ramo que você não seria se Ele não te podasse. Por isso, permaneça. Você entende essa ilustração? Permanecer não é mais ativismo religioso. Permanecer é um vínculo relacional mais profundo, mais rigoroso. Permanecer não é fazer mais coisas para Jesus. Permanecer é estar mais ligado a Ele, mais unido. A única ilustração que eu consigo encontrar aqui é a ilustração de um relacionamento amoroso. Eu e a Jaques temos uma vida muito agitada. Muito agitada. Muito agitada. Mais do que você imaginou. Temos muitas coisas a equilibrar. E um dos nossos desafios é nós não tornarmos a nossa vida funcional. Mas nós tornarmos a nossa relação, de fato, um vínculo de amor mútuo, de companheirismo mútuo. E nós percebemos que o que nós precisamos não é de mais eventos. O que nós precisamos é estarmos mais um para o outro nos tempos que nós temos. E é isso que Jesus quer de você. Jesus não quer que você faça mais coisas para Ele. Ele quer que você esteja mais inteiro nos tempos que você tem. Que você se doe mais a Ele, crendo que Ele se doará a você. Permaneçam em mim, nas minhas palavras e no meu amor, e eu permanecerei. Amém, gente? Mas olha como ele termina. Ele fala dos frutos. A partir do verso 7 até o verso 11, Jesus traz mais um elemento. O elemento. O verso 7 começa com um encorajamento, uma oração, um pedido. E ele diz: olha, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito.
Diante das dificuldades da vida, diante dos anseios da nossa alma, diante da missão de Deus, quem entendeu isso virá no coração dela um desejo de ser um ramo frutífero, sim ou não? E Jesus está dizendo, encorajando, sim, essa é a vontade de Deus. Se você entendeu que Deus está comprometido a te dar algo muito maior do que mudar as circunstâncias, então peça para Ele. Clame a Ele. Deus ama ouvir orações legítimas e pedidos legítimos. Peça e Ele te dará esses frutos que você quer. Então Jesus começa a nos dizer que tipo de fruto Ele está falando. Olha o verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. É uma progressão dessa ideia de frutificação nas palavras de Jesus. Ele começa falando de um ramo que não dá fruto. Ele fala de um ramo que está dando fruto, mas foi podado para que ele dê muito fruto. Porque essa é a vontade de Deus. E esses ramos são, ou esses frutos, são basicamente frutos que manifestam a glória de Deus e que identificam alguém como discípulo de Jesus. Esses são os frutos. O conceito de glória de Deus é um conceito bem teológico, que daria uma série de mais de 5 anos só para a gente falar. Mas basicamente a glória de Deus são as manifestações visíveis das perfeições de quem Deus é. E que Jesus está dizendo é o seguinte, quando a gente olha a criação, a gente consegue ver aspectos da glória de Deus. O seu eterno poder, a sua divindade, a sua soberania. Mas existem aspectos do ser de Deus que só podem ser vistos quando ele está trabalhando na vida de alguém. E é isso que Deus quer. Deus quer ser visto através de você. E é por isso que ele poda você. É por isso que ele vem atrás de você com a faca. É por isso que ele trabalha na sua vida. Para que aspectos dele que não podem ser vistos na criação sejam vistos através daqueles ramos que ele enxertou na vida dele. Esses são os frutos. Frutos que qualificam alguém que de fato é um discípulo de Jesus. Basicamente, é o arrependimento dos seus pecados, a fé para com Cristo, santidade de vida e utilidade para o mundo. Esses são os frutos de alguém que está enxertado na videira. Pastor Tiago Cavaco, pregando nesse texto, disse que uma maneira de a gente saber se há frutos na nossa vida é uma aplicação na negativa. Olhe para a sua vida. Se ninguém consegue ver que você confessa seus próprios erros, tem consciência dos seus próprios pecados, ainda não há frutos em você. Se ninguém olha para você e vê que Jesus é o grande amor da sua vida, pelo jeito que você fala, pelos valores que você tem, você ainda não tem frutos na sua vida. Se ninguém consegue ver o quanto você está mudando, deixando de ser arrogante para ser humilde, deixando de ser irritadiço para ser manso, deixando de ser descontrolado para ser alguém com domínio, deixando de ser indiferente para ser amoroso, ainda não há frutos na sua vida. Se tudo que você faz e tudo que você está querendo conquistar diz respeito somente a você e não às pessoas que Deus colocou ao redor de você, ainda não há frutos na sua vida. Porque frutos sempre são manifestações públicas do que Deus está fazendo com você. Perceba, não são sentimentos internos. O fruto não é a seiva. O fruto é a materialização concreta de que a vida na árvore, você me ouviu? É sempre visível. De maneira que não importa os sentimentos que você tem para com Cristo, se não há frutos visíveis da vida dele em você, você ainda não está frutificando. Você já viu? Esses são os frutos. Mas não apenas os tipos de fruto, mas o fundamento dos frutos. Olha comigo o verso 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu. Entenda que os frutos de um verdadeiro discípulo, de um verdadeiro ramo, não são frutos de alguém que está se estafando porque tem um senso de obrigação. É frutos de amor, você não viu? Guardar os mandamentos do Senhor é alguém que diante de tudo que Cristo fez, de tudo que Ele é, você claramente vive em amor por Ele. Eu não tenho outra pessoa a citar aqui a não ser Agostinho de Hipona, desculpa. Agostinho, nos seus livros, diz: no amor não há canseira, não há fadiga. Mas quando há fadiga no amor, ama-se a própria fadiga.
Jesus, o que Agostinho, desculpa, está dizendo é: você sempre se afadigará, se cansará, mas ficará satisfeito por se cansar e se fadigar por aquilo que você vai estar. A fonte de uma vida frutífera não é um senso de obrigação, mas é um senso de glória de Deus, de percepção de quem Cristo é, de que Ele é o grande amor da sua vida, e por isso você fica maravilhado por se cansar por Ele, de se sacrificar por Ele. Porque você não está querendo ter frutos para agradar outras pessoas. Você não está querendo ter frutos simplesmente para fazer a vida funcionar. Você não quer ter frutos simplesmente para que você sinta que a sua vida vale a pena. Você tem frutos para demonstrar o amor da videira que tanto te ama. Mas olha o resultado desse fruto. Olha o verso 11, a gente tem isso. Tenho lhe dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja... Você não acha interessante que Jesus termina tudo isso dizendo, no final, se você entender essa relação, é só você que sairá beneficiado? Você entendeu isso? No final, a consequência de alguém que está se permitindo podar-se pelo Senhor, de alguém que está permanecendo em Cristo a despeito das circunstâncias, de alguém que está buscando mudar a sua vida por amor a Cristo e mais nada, ele vai glorificar a Deus. Mas no final, é Ele que vai, de fato, encontrar a satisfação e a alegria dela. E olha o ciclo completo de Jesus. O ramo foi enxertado. O Pai trabalhará nele. Ele glorificará a Deus. E a glória de Deus produzirá alegria plena. Num grande ciclo, num ecossistema de florescimento. Para a glória de Deus e bem. De maneira que o que Jesus está dizendo é o seguinte: você será muito mais alegre perdoando pessoas do que se vingando. Porque o perdão vai te libertar de tal maneira, algo que o ressentimento nunca vai conseguir te dar. De maneira que você vai encontrar um descanso, uma paz, na confiança em Deus, algo que a obsessão e o controle jamais te dará. Porque a única coisa que a obsessão dá é a ansiedade. De maneira que, se você amar outras pessoas e viver para servi-las, isso te dará um sentido e um significado muito mais do que o egoísmo jamais conseguirá. O que Jesus está dizendo é: o caminho para ver a sua vida florescer, de fato, está nele e dos seus mandamentos. E quem entende isso, encontrará de fato a fonte da felicidade. De ver que a sua vida está exatamente no eixo a qual ela foi projetada para si. E de que há algo de Deus dentro de você. Amém? Fique de pé, está em seu lugar. Jesus é a videira, nós somos os ramos, e quer esperar de nós é que temos frutos. A pergunta final desse sermão não é se você talvez entendeu isso, mas se você acredita nisso. Você acredita nisso. Mas eu quero que você entenda que nós temos absoluta certeza e podemos ter absoluta confiança de que estar unido espiritualmente a Cristo é a fonte da vida. E que mesmo que o Senhor nos corte, podemos continuar acreditando que é para o nosso bem e a gente pode permanecer nele. Porque certa vez Jesus usou a mesma imagem agrária para se referir a ele mesmo. Ele diz: porque a semente, se ela não cair e ficar só, e ser abandonada no solo, ela jamais germinará e frutificará. E ele estava falando do que aconteceria com ele no dia seguinte dessa quinta-feira dessas palavras. Naquela madrugada, Jesus foi abandonado por todos os seus discípulos, traído,
deixado. Jesus olhou para ramos que tinham tudo para apodrecer, que nem eu e você. Por compaixão a nós, ele decidiu seguir. Porque ele sabia que era o único jeito de fazer a nossa vida feliz. E é nesse sentido que o profeta Isaías diz: esse servo sofredor foi cortado da terra dos viventes, como um galho para ser lançado e desprezado, para secar e morrer, para que você pudesse ser enxertado na vida com Deus, hoje e para sempre. E se você duvidar, se você um dia duvidar de que a faca de Deus não é para o seu bem, olhe para a faca que transpassou Jesus na cruz. A pior poda de todas, mas a maior delas, que vai reunir um povo enxertado na videira e que vai frutificar para a glória. Feche seus olhos,